A economia criativa é um tema que vem criando forças pelo capital intelectual e principalmente pela criatividade do empreendedor. Mas será que essa novidade fará diferença para o crescimento econômico de um país? Para falar sobre esse assunto, conversamos com uma pesquisadora. Confira! Muita gente, quando eu falo que vou trabalhar com economia criativa, acaba me perguntando o que é economia criativa. Pede, tipo assim, uma definição. Eu nunca consigo dar uma definição direta do que é economia criativa, mas quando eu vou falar sobre isso, eu sempre falo que eu acho muito interessante porque ele trabalha bastante com a parte de cultura, de novas tecnologias e arte, e trabalha tudo muito junto. E que deixa muito interessante, porque a economia criativa, ela trabalha desde a produção, distribuição, fruição, de todas as coisas que eles consideram bens criativos, né? O conceito de economia criativa, ele é bem recente. Ele começou, na verdade, a ser discutido na Austrália, eu não vou me lembrar que ano, mas não era exatamente economia criativa, mas foi uma conferência que eles fizeram, até que no Reino Unido, no final do século passado, o Tony Blair, que era o ministro de lá, começou a falar sobre os setores que seriam de indústrias criativas, e a discussão começou a ficar mais forte aqui no Brasil, quando a gente teve a conferência da UNCTAD, em 2004, se não me engano, falando sobre economia criativa e como ela seria uma possibilidade de desenvolvimento para os países em desenvolvimento. E aí que começou mais a discussão aqui no Brasil. Outro problema que a gente tem, quando me perguntam o que é economia criativa, eu acabo travando porque a gente não tem uma definição fixa, assim, economia criativa é isso, porque como eu falei, é um conceito recente, né? Ele é há pouco discutido. Então, e outra coisa dele é que, assim, a gente trabalha muito economia criativa endogenamente. Então, cada país, ou se você puder pensar no seu estado, pode ver quais são as características daquele local para trabalhar com setores que poderiam se encaixar. Porque se a gente for trabalhar com a Europa, a gente pode, que foi onde começou mais assim, você pode ter alguma coisa que seja alguns setores criativos para ele, o que não vai ser igual aqui no Brasil, o que não vai ser igual em Cuiabá, não vai ser igual em Natal. Então, a gente não tem essa definição específica. O que a gente chegou mais perto de oficialização, porque a oficialização do que são os setores é importante, porque a gente precisa de oficializar e determinar o que eles são para que a gente possa trabalhar políticas para esses setores. Foi quando a gente teve a Secretaria, já extinta, de Economia Criativa. E ele classificou esses três setores parecido com a UNCTAD. E a gente tem agora também aqui em Mato Grosso, o Mato Grosso Criativo, que também trabalha. Eles têm algumas diferenças. Eu não vou conseguir falar os setores exatamente, mas eles trabalham com geralmente a parte de artes, que você trabalha o audiovisual, com artesanato, coisas do tipo. Você também tem a parte de patrimônios, que você pode trabalhar com patrimônios históricos, patrimônios material e imaterial. Aí você tem as criações funcionais, que aí você já coloca os festivais, os museus, coisas do tipo, e também as novas criações, porque a gente também trabalha com as startups, com coisas que envolvem tecnologia, né? Enfim, a gente pode falar de jogos, de alguns, aqui no Mato Grosso, eles estão incluindo a parte de culinária. Se você olhar da secretaria, eles não incluem. Então, ocorre um pouco essa diferenciação. No geral, pode ter ficado meio confuso as coisas que eu acabei explicando e ter ficado bem vago. Eu acho que as pessoas podem sentir isso quando eu falo da economia criativa. Mas realmente é uma coisa muito interessante, que tem muito potencial, e ele tem um potencial cultural, social e econômico muito grande. Eu sou da parte de economia, então eu acabo me interessando muito para a parte econômica. Então eu vejo retorno, eu preciso de ver o crescimento, mas tudo isso atrelado com a parte cultural e artística da cidade, que são coisas muito importantes. E se você valoriza isso, você tem um potencial muito grande de crescimento. E quando a gente vê problemas econômicos na economia, que você vê que tá difícil, está bem estagnado o negócio, está parado, você pensa, o que pode ser diferente? E a gente trabalha com as inovações, mas mais do que inovação, a economia criativa, que vem atrelado com a parte cultural, pode ser, eu acredito que seja um grande potencial para desenvolvimento social, cultural e econômico. O programa de hoje está acabando, mas se você curtiu este vídeo ou tem curiosidade sobre outro assunto, é só acessar nosso canal.
youtube.com/ufmtciência. Até a próxima!